Bom dia, bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo certo? Parabéns pelo seu artigo. Obrigada. Estamos esperando aqui o pessoal. Certo. Eu não consegui esse plano de fundo semear, estava no site. O plano de fundo para o É, Zoom. boa pergunta, Lucas. Aqui, como eu sou um moderador e também sou debatedor, acabei recebendo. Certo. É porque no site só informa o template da apresentação, mas não É, o plano de fundo. boa pergunta. Eu não procurei. Confesso que eu acabei recebendo. Sim, tudo bem. Tá gostando do SEMEAD? Sim, está muito bom, está bem diversificado. As Ah, palestras, os workshops, até metaverso, estão incluindo, muito bom. legal. Bom, é a primeira vez? Sim, primeira vez. Entrei no mestrado no ano passado, aí não fui ao seminário no ano passado, mas esse ano aproveitar, né, a oportunidade. É, faz bem. É importante mesmo. É um dos principais, se não o principal congresso da nossa área. Meus professores dizem que é o principal, né? Então, seminário tem que ter, tem que ir. Aham, é isso aí. Ah, E parabéns por ter emplacado um artigo. Obrigado. Eu É fui muito desenvolvida a importante. disciplina no começo desse ano, aí fiquei meio apreensivo, porque sabia se ia dar certo, né? Ainda bem que deu. Ah, foi uma disciplina que vocês fizeram e acabaram gerando esse artigo. Isso. Ah, legal. Muito bom. Eu vou ter alguns comentários a fazer para contribuir para seguir em frente, porque eu acho que é um trabalho que vale a pena vocês pegarem e publicarem. Mas para isso precisa ter, como tudo na vida, né? Precisa trabalhar em si, Sim, sim. para ter Vou mais até anotar chances. aqui, Né? já pegar o caderninho. Aham. Vamos ver se eu consigo contribuir. Parece que lá obviamente estamos todos fora da USP, mas parece que lá na USP está com alguns problemas de Wi-Fi, etc. Se bem que a debatedora também deveria estar online. Mas, Eita. enfim, daqui a pouquinho a gente descobre se... Ah, a Fernanda acabou de entrar. Ah, Agora estamos em 3. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Wilson, tudo bem? Tudo bem? Tudo Ótimo. jóia. Estamos aqui com o bom Lucas, que dia. é um dos autores. Sim. Então, Fernanda, aproveitando esses minutinhos, não sei se você certamente você viu que nós estamos com 3 artigos, né? E a sessão é preparada para ter 4. Portanto, nós vamos teríamos 16 minutos a mais. A minha proposta, se você concordar, é aumentarmos o tempo de discussão para 12 minutos ao invés de 8, de cada artigo, e aí depois na sessão final de debates de 22 para 26. Sim, Tudo bem? ótimo. Tudo bem. Ótimo. Eu peço para que você coordene o tempo, né? O tempo da apresentação, ok, né? Você vai colocar ali no YouTube, mas Uhum. principalmente o tempo da discussão, tá? E também, obviamente, contribuir com com as suas perguntas e colocações. Ok. Você só pode me passar novamente o tempo que você sugeriu, que eu perdi um pouquinho do começo, que o áudio cortou para mim, Tá. por Então, gentileza. ao invés de 8 para cada debate de cada 8 artigo, vamos minutos. passar para 12. Uhum. Tá? E aí, ao invés de 22 no final, vamos passar para 26. Uhum. Tudo bem? Uhum.
Se bem que o final é final, né? Então é 10 horas, um pouquinho mais. Então Uhum. isso daí não pega, mas é mais entre os artigos que acho que é interessante de controlar para termos um tempo equânime para todos os artigos. Sim. Ok. Legal. Bom dia, Karina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Parabéns pelo artigo aprovado. Vamos discutir bastante. Bem legal a sua revisão ali. Obrigada. Faltando mais 3 minutos, tomara que o pessoal entre, né? Dando mais um autor. E a plateia. Professor, você sabe se alguém consegue passar os slides para mim, projetar os slides? Karina, vocês mandaram o YouTube, o vídeo, né? E a gente vai projetar o vídeo. Ah, tá. Então fica É porque eu tranquila estou pelo que... celular e eles não estão permitindo eu ter acesso pelo computador também, que eu achei que eu teria que fazer a apresentação novamente. Não, a ideia é a gente utilizar aquela sua gravação. Ah, então tá, joia. Obrigada. Fernanda, você é mestranda lá da Lavras? Eu sou doutoranda. Doutoranda? Você está Sim. fazendo doutorado em quê?
Eu faço doutorado na a grande área de administração, eu faço uma pesquisa em economia comportamental. Eu faço um experimento de uma técnica com um professor da Alemanha, o Franz Hubert. Legal. Bom dia, Marcelo. Inclusive, o meu orientador é o mesmo autor que está auxiliando a Karina, que é o Francisval. Legal. Bem, acho que já está no horário, nós estamos sem um autor, mas eu acredito que em breve ele deve estar entrando aqui. Queria começar a nossa sessão. Bem, primeiramente me apresentando, meu nome é Wilson Queda, eu sou professor convidado de gestão de negócios do Mackenzie e também doutorando em finanças estratégicas também pelo Mackenzie. Junto comigo, então, a Fernanda Ribeiro, da Universidade Federal de Lavras, que vai ser a nossa debatedora. Bem, a nossa sessão é a sessão da parte do tema de finanças, como subtema finanças comportamentais. Como nós temos 3 artigos e a sessão é prevista para ter uns 4, a sugestão que eu daria para todos nós é que, ao invés de nós termos 8 minutos para cada discussão de artigos, nós passemos a ter 12 minutos, tudo bem? E aí, depois, ao final, ao invés de 22, teremos 26 minutos para discussão dos temas como um todo. Bem, então, se não tivermos nenhum problema, vamos começar, então, dentro da ordem estabelecida pela programação. Nós teremos, então, a predisposição para a utilização das criptomoedas, uma análise pela teoria do comportamento planejado, de Lucas Silva de Amorim, Áureo Lúcio Leocárdio, Daniel Barbosa Guimarães, Hiléria Suzete Barreto Diógenes e Roberta Pacheco Gomes, todos eles da Universidade Federal do Ceará. Em seguida, teremos posse ou acesso, uma análise da percepção dos usuários sobre a utilização de carro por assinatura, de Fernando Raimundo Moraes Santos e Marluce Dantas de Freitas Lodi, ambos da Universidade de Salvador. E, por fim, a educação e a alfabetização financeira sob a ótica das finanças comportamentais, de Karina Kellen da Cruz e Francisval, ambos da Universidade Federal de Lavras, assim como a nossa debatedora Fernanda. Podemos, então, dar início? Sim. Fernanda, se você puder fazer a gentileza, então, de colocar o vídeo. Bom dia, Jonas. Bem-vindo à nossa sessão. Está aparecendo para todos a tela? Está sim? Sim. Ok. Vou ligar, você só me confirma se o áudio vai ficar ok, por gentileza. Ok. Meu nome é Francisco de Amorim. Ok. Eu sou política apresentada. O seguinte tema: predisposição para a utilização de criptomoedas, uma análise pela teoria do comportamento planejado. Antes do advento das criptomoedas, o comércio na internet dependia exclusivamente de instituições financeiras que serviam como terceiros confiáveis para processar pagamentos eletrônicos. Embora o sistema funcione bem o suficiente para a maioria das transações, este possui algumas fraquezas inerentes ao modelo baseado em confiança, pois a possibilidade de fraude. O valor de mercado do total de criptomoedas disponíveis, que era de 1,6 bilhão em abril de 2013, aumentou cerca de 140.000% em 8 anos, chegando a 2,2 trilhões em abril de 2021. Já quanto ao número de criptomoedas transacionadas, que em 2013 era de 66, já figurava 7.557 no final de 2021. No tal crescimento, as criptomoedas indicam um grande potencial de impactar significativamente a conduta das pessoas em realizar pagamentos e transações financeiras. A incrédulo da teoria do comportamento
comportamento planejado demonstrou a capacidade dessa teoria em fornecer uma estrutura teórica útil para entender e prever a aceitação de novas tecnologias da informação. Considerando as evidências empíricas sugerem que a TCP explica efetivamente as intenções e comportamentos individuais na adoção de novas tecnologias, inclusive quanto a meios de pagamento virtuais. Após realizar a contextualização, utilizando-se de um modelo teórico baseado na teoria do comportamento planejado, o presente estudo possui um objetivo geral: investigar a predisposição para a utilização de criptomoedas. Conforme Eisenstein explana, a teoria do comportamento planejado tem seus dados fixados na suposição de que indivíduos tendem a se comportar, de forma geral, de maneira sensata, levando em consideração as informações que estão à sua disposição e ponderando de maneira implícita ou explícita as implicações que suas ações causarão. No que se diz respeito ao modelo de pesquisa e suas hipóteses, a figura 1 ilustra um modelo de pesquisa para a adoção de criptomoedas construído com base na teoria do comportamento planejado, adaptado pelo trabalho de Hank Chen-Yu. Assim como o presente estudo, o modelo desenvolvido por Hank Chen-Yu visa estudar os fatores de adoção de uma nova ação na área de tecnologia da informação. A gente observar a figura 1, a gente que a primeira hipótese é que a atitude possui uma relação positiva com relação à intenção de adotar criptomoedas. Já a segunda hipótese, que é a norma subjetiva, possui uma relação positiva com relação à intenção de adotar criptomoedas. E com relação à terceira hipótese, é que o controle comportamental percebido possui uma relação positiva com a intenção em adotar criptomoedas. Quanto aos objetivos da pesquisa, ela classifica como explicativa e descritiva. Quanto à sua abordagem, essa pesquisa pretende como quantitativa. Quanto à amostra, foi aplicado um questionário respondido por um total de 112 pessoas. E a amostra é caracterizada por ser improbabilística e por conveniência. Com relação ao instrumento quantidade, a pesquisa possui corte transversal. Com relação ao questionário aplicado, o questionário foi dividido em escalas. A primeira é de atitudes, pela sigla ATI, normas subjetivas NSU, controle comportamental percebido, CCP1, CCP2, CCP3, CCP4, e intenção, 21, 22 e 23. Também foram feitas questões relacionadas ao perfil sociodemográfico. Este estudo utilizou modelagem de equações estruturais para testar as hipóteses sugeridas, e utilizamos o software EMOS versão 4.0 para estimar o modelo. Com relação aos resultados, 54% dos respondentes afirmam ser do gênero feminino, enquanto 45% afirmam ser do gênero masculino. Com relação à idade, 71% afirmam ter entre 25 a 34 anos. Com relação ao nível de escolaridade, 50% afirmam ter superior completo. E com relação à renda, 30% afirmam que possuem mais de 9 salários mínimos com renda mensal. Com relação às variáveis, com relação à tabela 4, variáveis da variância média extraída, temos aqui a coluna variáveis, cargas fatoriais e a variância média extraída, a VE. Temos aqui que a atitude 2 ela foi retirada do modelo final, pois ela apresentou carga fatorial baixa. Então, após isso, fizemos o alfa de Crombat, que apresentou um valor de 0,90 para todos os construtos, e após isso foi feito, foi calculado o valor da validade convergente, que é determinado pelo valor das variâncias médias extraídas, que estão entre 0,51 e 0,56, aqui, como a tabela apresenta, excedendo o valor mínimo de 20,50 proposto no estudo Cornelar. A validade discriminante ela também foi alcançada através dos valores determinados por cada AVE, ou seja, se excede ou não excede a correlação quadrada entre os construtos. A tabela 5 apresenta os 5 índices de ajuste utilizados no modelo estrutural, TLI, GFI, AGFI, CFI e REMSEA. A gente pode ver aqui que dos 5 índices de ajustes, conseguimos atingir o critério recomendado pela literatura em pelo menos 4. Contudo, o AGFI, índice ajustado de qualidade de ajustes, ficou um pouco abaixo do critério recomendado, como a gente pode ver aqui. Embora o índice ajustado de qualidade de ajuste, a GFI não tenha atingido o valor idealmente, mas estabelecido na literatura, destaca-se que desde que o GFI e o CFI apresentem valores acima de 0,90 e o AGFI seja maior que 0,5, o modelo de ajuste pode ser considerado adequado. Bom, conforme aqui a figura 2 demonstra, algumas seleções preliminares podem ser tiradas dos resultados analíticos acima. A relação entre atitude e intenção é consistente com aquela obtida em estudos anteriores, Han, Chin e Wu, ou seja, a atitude e a intenção possuem relação positiva. Já as normas subjetivas de controle comportamental percebido possuem relações negativas com a intenção em adotar criptomoedas, divergindo já do estudo de Han, Chin e Wu. A tabela 6, ela
mostra aqueles resultados da figura passada com relação às hipóteses. A hipótese 1, que a atitude tem relação positiva com a intenção, ela foi aceita, ela foi estatisticamente suportada. Já a hipótese 2 e a hipótese 3 não foram aceitas. Uma possível explicação para que a relação entre normas subjetivas e a intenção tenha sido não significante pode dar o fato de que as normas subjetivas levam tempo para se consolidar, e no caso das criptomoedas, trata-se de um assunto que pode ser considerado novo. Com relação ao controle comportamental percebido, o presente estudo levou os respondentes a passarem pelo processo cognitivo de avaliar se já é correto ou se ainda é muito cedo para utilizar criptomoedas, ou seja, pode ser um indício de que os respondentes ainda não têm clareza do conteúdo que se faz a respeito de criptomoedas. Por fim, uma outra possível explicação para os resultados encontrados pode estar relacionada ao fato de que, por se tratar de adoção de uma tecnologia recente, a norma subjetiva do comportamental percebido demanda um maior período de difusão para que os estudos possam internalizar e demonstrar comportamentos compatíveis com tal advento tecnológico. Com relação à conclusão, os resultados indicam que a atitude possui relação positiva com a intenção comportamental de utilizar criptomoedas. H1 foi suportada, enquanto as normas subjetivas e o controle comportamental percebido, H2 e H3, por sua vez, demonstraram relação negativa com essa mesma intenção. Então, H2 e H3 foram rejeitados. Com base em tais resultados, algumas contribuições acadêmicas foram alcançadas. Primeiramente, foi possível aumentar a compreensão dos termos da aceitação de criptomoedas pelos usuários. Em segundo lugar, foi fornecido um suporte empírico para os efeitos da atitude e normas subjetivas do controle comportamental percebido sobre a intenção do usuário em utilizar criptomoedas. Finalmente, fez-se possível investigar e testar uma teoria do comportamento humano e distinguir um novo contexto da tecnologia da informação ou de criptomoedas. Para as pesquisas futuras, sugere-se o aumento do tamanho da amostra e a adoção de variáveis externas para ajudar a prever o comportamento em adotar criptomoedas. Aqui estão as referências. E é isso, muito obrigado. Muito bom. Bem, vamos começar então lá. Por favor, Fernanda. Não, só parabenizar, né, o Lucas e vamos, né, iniciar aí na sequência a questão do debate, que agora nós vamos ter 12 minutos, né, conforme o professor sugeriu. Perfeito, Fernando. E também parabenizando também o Lucas e os demais autores. O primeiro ponto que eu queria colocar, Lucas, o primeiro além de parabenizar que vocês conseguiram emplacar esse artigo aqui no SEMEAD, também pelo pioneirismo, no sentido de que eu nunca vi nenhum estudo sobre criptomoeda e comportamento utilizando a teoria do comportamento planejado do Ashler. Então, bem legal esse approach, né? Essa tentativa ali de tentar explicar a questão da intenção da possibilidade de uso da criptomoeda utilizando essa teoria do comportamento planejado. Também entendendo que quando se submete o artigo para o SEMEAD, a ideia é sempre buscar depois um próximo passo que seria a publicação. E para tal, eu gostaria de fazer algumas contribuições para que vocês tenham uma probabilidade maior de sucesso dentro desse próximo objetivo. Tudo bem? Certo. Bem, como eu já falei, é legal essa busca de buscar uma teoria para tentar explicar a intenção de uso da criptomoeda, e também vocês se basearam num artigo do Hang Chang Yu, de 2006, que tem um tema, embora não totalmente correlato, né? Ou melhor, não é um tema idêntico, mas é um proxy, é uma possibilidade, porque é o uso de uma nova tecnologia. No caso do Hang Chang Yu, eles falavam sobre a questão de declaração para o fisco online e tudo, então era uma tecnologia diferente, e agora vocês estão falando sobre criptomoeda, então tem correlação. Mas a adaptação, eu entendo que a adaptação que vocês fizeram desse artigo, ele foi muito parcial,
vocês pegaram só os últimos construtos, na verdade, os construtos que estavam sendo analisados efetivamente, mas Shang e Yu, eles utilizam outros construtos para explicar os construtos, tanto de normas subjetivas, controle comportamental e também atitudes, né, para explicar, enfim, a intenção de uso. E talvez isso tenha ficado para trás e tenha prejudicado um pouco a questão de chegar em algum resultado. Bem como talvez o número de pessoas amostradas, né, 112, eu tendo a achar que não daria significância estatística mesmo. Então, a minha sugestão é que fosse procurar ampliar esse número, né, de 112 para, pelo menos, acho que uns 300, para tentar chegar em alguma coisa. Agora, eu acho que teve problemas de transcrição ali na hora do artigo, porque tem alguns pontos, deixa eu só pegar aqui nas páginas, na verdade é mais relativo à questão da... Estamos falando aqui da página 7, no coleta de dados e representatividade da amostra, a tabela 1. Eu acho que teve algum deslocamento, porque quando você fala em usar criptomoedas seria uma experiência agradável, eu não entendo que seja norma subjetiva, e sim atitude. E aí, o primeiro lá, estou limitado pela falta de recursos digitais para usar criptomoedas, eu tenderia a dizer que isso não é atitude, mas está marcado como ATI 1, mas sim faria parte da parte do conhecimento, ou de uso da criptomoeda, perguntas que antecedem efetivamente aos construtos que estamos procurando. E, da mesma forma, qual que era aqui? Pessoas cujas opiniões eu valorizo preferem que eu use criptomoedas, isso daí seria norma subjetiva e não controle comportamental perceptivo. Então, acho que teve algum deslocamento ali. Eu espero que isso não tenha sido desde o início, né? Porque isso também, obviamente, que vai afetar todo o resultado. Então, a minha recomendação é que você dê uma revisada e procura entender esses pontos. Além disso, tem também tem uma pergunta aqui de ATI 2 e ATI 3. ATI 2 está, usar criptomoeda seria uma boa ideia, ATI 3, usar criptomoeda não seria uma boa ideia. Não é adequado você colocar duas perguntas, uma contradizendo a outra. Primeiro, sob o ponto de vista do respondente, o respondente realmente ele vai ficar chateado em ter que responder as duas perguntas que seriam, teoricamente, seriam semelhantes. Ou ele também vai pensar que está sendo testado, né? E a ideia dos questionários não é testar, não é fazer com que o usuário fique chateado ou perca o seu tempo. Então, vocês acabaram tirando o ATI 2 por conta de que ele não dava uma carga adequada, mas procurar não colocar isso daí na replicação ou na continuação desse questionário. Mas eu vou perder os questionários antigos? Eu diria que não, a não ser que tenha esse problema realmente que eu mencionei, que isso vai... Se bem que, sob o ponto de vista de resultado, de resposta, isso daí não vai afetar, vai afetar sim na parte de análise, né? Mas você não perderia os questionários anteriores, eu diria que poderia até fazer uma dummy que é antes da revisão e depois da revisão, só para testar, mas eu não colocaria essas duas perguntas na próxima rodada de questionários, porque, como eu disse para você, não faz sentido, tá? E, além do que, na análise também, isso daí também vai prejudicar, tá? Então, seria de bom tom tirar.
Bem, no mais, seria isso. Eu não sei se a Fernanda, se os demais participantes gostariam de fazer alguma colocação, e também você, Lucas, gostaria de contribuir ou responder por algum dos pontos que eu coloquei. Então, primeiramente, obrigada, professor, Fernanda, os demais que assistiram. Professor, na verdade, a gente fez com todos os construtos que o Han e Chen Yu utilizaram na pesquisa deles, que tinham várias variáveis, tinham risco, tinha, se não me engano, 12 variáveis. A gente fez com todas, o questionário tinha mais de 50 questões, a gente aplicou, aí como era artigo para disciplina, a gente foi aplicando, aí conseguimos 112 respostas. Quando fomos testar no SPSS, usando EIMOS, né, fazendo o modelo, aí percebeu que não estava dando certo, porque se a gente pega, o Hang teve uma amostra de 1.100 pessoas para utilizar todas aquelas variáveis. E aí, como a gente tinha 112 e aquela mesma quantidade de variáveis, o modelo não ia dar adequado, não estava dando adequado. Aí a gente teve que reduzir para deixar só a base da teoria de comportamento planejado, que eram normas subjetivas, atitudes, né, controle do comportamento recebido e intenção. Aí a gente teve que deixar só essa base e aí foi que o modelo se mostrou adequado. Então, realmente, com relação ao tamanho da amostra, a gente precisa aumentar. E como o questionário aplicado anteriormente já tem todas as variáveis, tudo do Hang, então é só a gente não perde aqueles questionários, é só a gente continuar aplicando. Foi uma coisa que a gente discutiu entre si, como a gente tem o tempo da disciplina, né, a gente não ia conseguir 300, 800 pessoas, porque é um tema bem específico, né? Então não é muita gente que sabe o que é criptomoeda ou sua aplicação. Aí como foi um tema meio de nicho, né? Aí a gente fechou nesses 112, que era para fechar a disciplina, e como estava perto do congresso, a gente disponibilizou dessa forma, com esse modelo mais reduzido, mais enxuto. Mas anotei aqui, a gente estava com essas conversas de aumentar o tamanho da amostra, resgatar todas as outras variáveis. Com relação ao que você falou, as várias atitudes, né, controle comportamental percebido, normas subjetivas, eu vou anotar aqui também e verificar o artigo do Hang para ver o que pode ser mudado, o que é que a gente pode fazer com relação a isso, para manter a integridade do estudo, né, dos questionários, mas que a gente possa fazer as alterações que o senhor sugeriu. Mas é isso mesmo. Obrigado pelas indicações, sugestões. Bom, estamos, né, quase aí, falta 2 minutinhos aqui para fechar o tempo. Eu queria, né, Lucas, aproveitar então esse momento para que você, embora você trouxe ali, né, brevemente nas hipóteses, né, sobre a pergunta que eu vou trazer aqui, mas eu queria que você comentasse como pesquisador e provavelmente, né, você fez um bom levantamento, né, a respeito do que está acontecendo aí com o mercado das criptomoedas. Então, eu queria ver, né, o que você, né, como pesquisador, observou além, né, do artigo, dos números, né, da equação estrutural que você trouxe aqui para nós, o que você vê, assim, em relação à expectativa das pessoas, né, em investir, né, em criptomoedas, em estar usando, né, o que você observou aí da tendência desse mercado? É um mercado que ele oscila bastante. E aí, um fator que muita gente deixa de comprar criptomoedas é a questão do risco. Sabe? Hoje ela está valendo, tá 20 mil, mas amanhã pode estar valendo 16 mil. E como eu coloquei aí, existem mais de 7 mil criptomoedas disponíveis. Mas para você ter uma ideia, cerca de 40, 50 criptomoedas correspondem a quase 90% do mercado total. Ou seja, as demais criptomoedas, né, têm um valor bem baixo, que muitas empresas tentam criar a própria criptomoeda e entrar no mercado, mas elas não decolam, mas está lá, né? Como um número, como estatística. E tem até uma discussão que eu vi nos artigos se é correto dizer que é correto falar o termo investir em criptomoedas, porque como se trata de uma especulação, né? Tem muito esse debate. Alguns atores não defendem, não, é investimento. Não é. Outros dizem, não é investimento. Então, acho que para até pesquisas futuras, deve-se investigar essa questão legal das criptomoedas, questão de regulamentação, para ver realmente, né, como elas podem se encaixar no mercado financeiro. Mas sim, é um mercado, é uma tendência que esse mercado cresça. Bacana. E você acha que é um investimento ou não?
Olha, eu não acho investimento. Eu acho que é mais questão de especulação mesmo, sabe? Porque investimento, né, para ser considerado um investimento, você tem os meios legais que se adequam ao termo investimento. Como a criptomoeda ela foge dessa questão de regulamentação, ela foge dos bancos, é difícil dizer que criptomoedas é um investimento, porque ela não está regulamentada. É mais uma especulação mesmo. Assim, ao meu ver. Bacana, Lucas. Parabéns aí pelo trabalho, né? E sucesso aí para as publicações. Então, nós vamos passar para o segundo, né, trabalho, a segunda apresentação, que é posse ou acesso, uma análise da percepção dos usuários sobre a utilização de carro por assinatura, do Fernando, né, da Universidade de Salvador, e da Maluce, também, que é da Universidade do Rio Grande, né, do Grande Rio. Fernanda, como os autores ainda não estão, a minha sugestão é que a gente passe para o artigo da Karina. Sim. Vamos, então, passar do da Karina. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Ok, deixa eu só colocar o dela aqui também. Eu estava já com... que é a educação, né, e alfabetização financeira sobre a ótica das finanças comportamentais. Então, vou liberar o vídeo aqui, Karina, para que a gente já coloque o seu. Digitar aqui e compartilhar. Todos vendo, pessoal? Sim. Sim. Ok? Uhum. Olá, meu nome é Karina Cruz e hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Educação e Alfabetização Financeira sobre a ótica das finanças comportamentais. As finanças comportamentais é um campo que tem recebido atenção aí na área de finanças e tem sido apontado possíveis buscas de métodos e medidas que amenizem, né, a propensão de viés no comportamento financeiro das pessoas. Nesse sentido, a educação financeira e a alfabetização financeira têm sido apontadas aí como possíveis medidas na amenização desse comportamento enviesado das pessoas. No entanto, na literatura tem sido encontrado também resultados divergentes quanto a essa influência da educação e alfabetização financeira no comportamento. Diante desse problema, então, o trabalho ele teve por objetivo analisar, né, o impacto da educação financeira na tomada de decisão das pessoas a partir de uma revisão integrativa da literatura. Como referencial teórico, nos embasamos na teoria das finanças comportamentais, da educação financeira e alfabetização financeira. Bom, como já apresentado, o método se trata de uma revisão integrativa da literatura, que foi baseada em Torraco 2016. Segundo Torraco, o modelo, então, de uma revisão integrativa da literatura tem que passar por 4 fases principais, onde a primeira é a formulação da questão de pesquisa e levantamento dos dados, a segunda, o critério de inclusão e exclusão, no terceiro momento, é realizada a seleção dos estudos relevantes da amostra e, por fim, a análise crítica e síntese integrativa do estudo. Na primeira etapa, então, foi realizado o levantamento da questão de pesquisa, onde a gente buscou investigar como o efeito da educação e alfabetização financeira é visto pelas finanças comportamentais. Foi analisado um período de 1997 a 2012, na base da Web of Science da Scopus, um total de 1.070 trabalhos analisados. O segundo critério foi definir os critérios de inclusão e exclusão da amostra, onde ali no critério de inclusão a gente buscou incluir todos os trabalhos publicados em bons periódicos, em periódicos revisados por pares, e que abordavam diretamente sobre a temática analisada, e como critério de exclusão, artigos
não acadêmicos, bem como também artigos duplicados e que não abordavam diretamente o trabalho. No total, resultando aí numa amostra de 92 trabalhos. Depois, no terceiro momento, na terceira fase do desenvolvimento do trabalho, foi feita uma leitura flutuante para a seleção dos estudos que iriam compor a amostra de análise. Com isso, então, buscamos excluir ali os trabalhos que não trataram diretamente sobre o problema que visa ser investigado, resultando numa amostra final de 19 trabalhos. A partir dessa amostra, então, na quarta fase, foi feita a análise crítica e síntese integrativa dos resultados encontrados. Com base nisso, nós chegamos a 3 categorias de análise crítica. Na primeira categoria de análise crítica, foi intitulado Impactos da Educação e Alfabetização Financeira, onde a gente conseguiu observar, por meio dos resultados encontrados pelos trabalhos, que a educação e a alfabetização financeira, sobre uma ótica das finanças comportamentais, ela exerce um papel positivo, uma influência positiva sobre o comportamento de decisão das pessoas, onde a gente viu ali onde foram encontrados resultados que evidenciam pessoas que mais alfabetizadas financeiramente tomaram decisões de investimento, empréstimo, poupança, consumo, orçamento mais eficazes. A segunda categoria, por sua vez, foi a categoria fatores moderadores. Nessa categoria, a gente conseguiu observar que há diversos fatores, tanto internos quanto externos, que influenciam na percepção do impacto da educação e alfabetização financeiras nas decisões das pessoas. Fatores como, por exemplo, a idade, a cor, capacidade cognitiva e psicológica, a personalidade do indivíduo, também como, por exemplo, fatores externos, como a qualidade da informação financeira que chegam às pessoas, bem como a questão de informações enganosas também que chegam às pessoas. E, por fim, na terceira categoria, nós conseguimos observar, então, possíveis estratégias de intervenções ao impacto da educação financeira, visto que o efeito da educação financeira e a alfabetização financeira sofre influências de diversos fatores, tanto internos quanto externos, nessas decisões, no comportamento do indivíduo, há, então, possíveis estratégias e intervenções que possam ser tomadas para evitar, para amenizar a interferência desses fatores moderadores. A exemplo, tem-se, por exemplo, a questão do governo subsidiar e controlar, fiscalizar melhor o acesso à distribuição de qualidade de informações das pessoas, visto que um dos fatores moderadores que nós encontramos foi a qualidade de informação, que muitas das vezes chega às pessoas informações enganosas, informações financeiras enganosas que podem levar eles ao erro. Assim, com base nos resultados, nós conseguimos criar um esquema no qual ele ilustra o efeito da educação financeira a partir de uma abordagem comportamental no comportamento do decisor, onde a gente consegue observar, no primeiro quadro, os efeitos positivos da educação e alfabetização financeira das pessoas. No entanto, tal efeito sofre influência de vários fatores moderadores, como já apontado, e também conseguimos observar aí que existem estratégias e intervenções que facilitam esse efeito, que possam amenizar a interferência desses fatores moderadores na tomada de decisão das pessoas. Com isso, então, nós concluímos que, a partir desse trabalho, observou-se que a razão desses resultados contraditórios que é encontrada na literatura sobre o efeito da educação financeira das pessoas é devido a uma falta de contextualização deste efeito, visto que ele sofre influência de diversos fatores. Assim, para pesquisas futuras, nós sugerimos aí diversas questões, como, por exemplo, foi encontrado poucos trabalhos que investigaram no contexto de países em desenvolvimento, então a gente sugere como pesquisa futura mais investigações neste contexto, bem como pesquisas que investiguem também o efeito aí dessas intervenções estratégicas no comportamento das pessoas. E dessa forma a gente entende que o trabalho ele contribui de forma teórica aí para uma visão mais holística sobre o papel da educação e alfabetização financeira
à luz das finanças comportamentais nas decisões das pessoas. Aqui são algumas referências. Muito obrigada. Ok, então, Karina, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Vamos ter, né, 12 minutos aí na sequência para o debate. Eu passo a palavra para o professor Wilson. Karina, aí. Foi um belo trabalho. Imagino que tenha dado, tenha investido horas e horas para conseguir chegar nisso, né? Inclusive nas leituras. Deve ter sido fácil. Principalmente depois para você conseguir selecionar os 19, e depois desses 19 chegar nos pontos ali, foi, imagino, o trabalho que deu, e certamente um dos frutos foi essa aprovação aqui no SEMEAD. Parabéns pelo trabalho e pela aprovação. Eu não... Realmente, eu entendo que foi muito bem feito. Os únicos pontos que eu faria alguma recomendação, não, algumas sugestões, né? Seria, primeiro, a questão do... Quando você faz, vamos começar para a questão da seleção, né? Você usou Web of Science, Scopus, perfeito, né? E aí você coloca como você buscou, né? Só que você só colocou o string para Web of Science. Talvez fosse interessante, mas aí também como eu falei, é sugestão. Talvez fosse interessante também colocar para Scopus, a string de busca de Scopus. Mas, como eu falei, isso daí não pega muita coisa. Talvez também, eu não sei como que você utilizou para você fazer a análise de arquivos duplicados. Eu acredito que você tenha usado o Bibliometrics, né? Usado alguma dessas ferramentas em F para conseguir fazer o discernimento, conseguir excluir os arquivos duplicados. Foi isso mesmo? Sim, eu usei o software, né, e também ai, gente, não, fugiu o nome do software. Primeiro eu compilei os dados. Ai, gente, como que eu chamo? É que tem uma plataforma que eu joguei antes de jogar, né, no Bibliometrics. Mas aí, após isso, né, ele resultou ali, eles apontam para a gente quais artigos que estão duplicados nas duas bases. Aí, dali, eu já consigo excluir alguns. E depois, eu ainda fui pelo Excel mesmo, assim, no filtro, no olhômetro e excluindo, passando, assim, um pente fino, depois que eu já fiquei com os 92 artigos, né? Ok. Talvez seja, de novo, só uma sugestão, talvez fosse interessante mostrar também esse processo, até porque faz parte lá da questão de reprodutibilidade, né? Mas, então, aí, quando você chega lá naquela figura 1 ali, foi realmente muito feliz, você foi muito feliz em conseguir fazer todo o resumão, né? Dar uma visão geral, e sempre é bem interessante ter essa questão de uma diagramação, que isso facilita bastante para a leitura, e não só a leitura, mas compreensão do leitor. Isso é muito legal. E aí, dentro dessa questão de leitura e compreensão do leitor, talvez essas 3 categorias você pudesse fazer, são clusters, né? Você pudesse fazer talvez algum diagrama, alguma coisa assim, porque ficou meio, talvez poluídos. A poluição visual seja uma palavra um pouco mais forte, mas quando você coloca todos os autores ali juntos, fica uma coisa que é difícil leitura, né? Então, talvez um diagrama, alguma coisa assim, para você mostrar. Obviamente, você não vai conseguir colocar o nome
completo dos autores, coisas do gênero, mas talvez o nome do primeiro autor e o ano seja mais... Enfim, a minha sugestão seria ter alguma diagramação que facilitasse a visualização, né? Mas seriam, como eu mencionei, como você viu, são só coisas bastante estéticas, não tem nada assim dentro do conteúdo que eu poderia contribuir ou que eu faria de forma diferente daquilo que você fez. Então, mais uma vez, muito legal, parabéns. Obrigada. Essa questão da visualização, né, eu também já tinha uma preocupação antes de mandar para o SEMEAD, mas esse artigo, assim como o do primeiro autor, ele também foi fruto de uma disciplina. Aí, né, correria ali para terminar o semestre, mas com certeza, eu vou tentar, assim, fazer um esquema que fica mais visual, né, para o leitor. É isso mesmo. Legal. Fernanda, você está muda. Sim, parabéns, né, Karina, aí, excelente trabalho, né, como o professor Wilson disse, né, muito trabalhoso, né, tem muitas horas de dedicação para chegar, né, nesse resultado do belo artigo aí que você trouxe. Para a gente fechar, né, eu queria perguntar a você, né, você mencionou ali que com estratégias e intervenções, né, corretas, que tem alguma, a gente pode, né, estar melhorando esse resultado, essa questão da educação financeira. E aí você teria alguns exemplos diante, né, a leitura, toda a pesquisa que você fez de quais estratégias, né, quais são essas intervenções que estão, né, trazendo melhores resultados hoje, né? Porque a gente está aí num mundo já muito dinâmico, né? A gente já fala de criptomoedas, de metaverso, estamos avançando, né, cada vez mais a questão aí da educação financeira. Então, a ideia, né, do artigo surgiu justamente, eu vou só fazer de como chegou nas estratégias, né? Porque eu quis trabalhar com esse tema, porque eu vi que alguns autores, eles estão trabalhando, né, na linha de finanças comportamentais, tentando analisar aí o efeito da educação, mas eu vi que como os resultados são contraditórios, falei assim, fazer uma revisão para ver se eu consigo ver o que está acontecendo, tanto os que apontam como que não tem um efeito, não surge efeito, né, na minimização dos vieses, e com base, então, eu consegui observar essas estratégias, porque numa visão das finanças comportamentais, ela considera ali que, né, a pessoa ela não tem uma racionalidade ilimitada, né, ela sofre influência de fatores, inclusive psicológicos. E, então, eu consegui observar quais são esses fatores. E, ao longo disso, os trabalhos, eles iam apontando também, né, como, tanto como sugestões futuras, como também como parte, né, dos resultados mesmo, algumas estratégias. Igual, entre um dos autores, eu achei muito interessante ele falar a questão, por exemplo, da qualidade da informação, né, que seria uma estratégia aí, né, de intervenção a esse efeito. Por exemplo, ele falou, os alimentos, né? Antigamente não existia, né, aquele rótulo onde tinha a tabela de nutricional, que a pessoa conseguia observar, né, tudo ali que tem dentro do alimento. Hoje em dia, a pessoa, com o mínimo de conhecimento, já consegue olhar para aquele produto e ter uma noção, né, do que está compondo aquele produto. E aí ele aponta, por que não isso, por exemplo, na questão de produtos financeiros? Porque muitas das vezes a pessoa vai num... isso mais para investidor, pessoa mesmo, né? Sem ser empresa. Porque ali se considera que já tem pessoas que estudam mais sobre o investimento que vai estar sendo feito. Mas, por exemplo, a pessoa chega diante de um banco, quer pegar um financiamento, alguma coisa assim, ou quer fazer um investimento, e muitas das vezes não tem as informações claras para ele ali. Então, assim, essa seria uma das estratégias que ele aponta, né? Essa questão de você fazer uma rotulagem mesmo dos produtos financeiros, né? Dos tipos de investimento, todas as decisões financeiras, bem como também uma maior divulgação, né, de informações
que as pessoas precisam ter ciência, porque, por exemplo, um dos trabalhos também foi feito com estudantes e eles saem totalmente leigos do ensino fundamental, ensino médio ali, sem noção nenhuma, nem de juros, nem de como você analisar, né, um investimento, analisar uma decisão, muito menos controlar suas finanças ali, finanças pessoais. Então, eles apontam como estratégias mesmo de divulgação na mídia também, né, porque quanto maior contato ali, melhor as pessoas vão se familiarizando com o tema e tiveram outras, né, como, por exemplo, a questão de aconselhamento, em alguns treinamentos. Então, foram várias estratégias e intervenções que foram acusadas aí pela análise dos trabalhos. Bacana, Karina, né? Bastante, né? Estratégias aí que podem ser utilizadas. Parabéns, né? Mais uma vez aí pelo trabalho, muito sucesso aí para as publicações. Na sequência, né, pessoal, nós teremos mais um trabalho que acho que o autor ainda não está aqui, né? Que é a dos carros. Deixa eu colocar aqui. Posse ou acesso, né, uma análise de percepção dos usuários sobre a utilização de carro por assinatura, não se encontra aqui. Bom, eu já deixei para vocês aqui no chat a pesquisa, peço por gentileza, né, que preencham em relação a essa sessão. Eu acredito que como o segundo trabalho, né, ele estava previsto para as 9, né, para iniciar antes do da Karina, eu acredito que ele não vai retomar. Eu acredito que a gente pode estar fazendo aqui o debate final, professor, se você, né, estiver de acordo. E eu vou encaminhar também o link aqui na sequência para a sala, né, de debates com essa temática, para, né, quem se interessar posteriormente. E aí a gente pode, depois desse debate final aqui, tá encerrando a sessão. É uma pena que nossa sessão ter 3 artigos, um dos autores acabou não comparecendo, e por não comparecer, né, a norma é que a gente realmente não faça essa discussão, até porque o benefício maior seria para os autores, né? Então, essa discussão acaba se esvaziando nesse sentido. Era um tema interessante, que falando sobre carro por assinatura, que ajuda bastante dentro dessa temática que a gente está falando sobre comportamento, tendências e tudo mais. Mas faz parte do processo, né, infelizmente. Bem, sobre ponto de vista geral, e como eu já comecei falando, o tema dessa nossa sala é bem diversa, né? Mas é diversa no sentido de que nós estamos trabalhando desde criptomoeda e passava por carro por assinatura e falava sobre a questão da literacia financeira, do conhecimento financeiro para gerar, para que vai reverberar na questão comportamental, né? Então, a gente falou sobre intenção de uso, também, obviamente, que tem muito componente comportamental nisso. Nós íamos conversar também sobre assinatura de carros, que também é uma tendência que busca essa questão de comportamento também, e que está, obviamente, então, ligado ao nosso tema geral, ao nosso tema específico, ao nosso subtema específico, que seria a parte de finanças comportamentais, tá? Eu entendo, como eu já havia dito, que o artigo que o Lucas trouxe, ele é bem inovador, no sentido de que traz mais uma teoria, mais uma lente ali para a gente trabalhar com a questão de criptomoedas, é uma lente diferente, né? Por isso, eu, mais uma vez, incentivo e recomendo que continue esse trabalho, tá, Lucas? Você e a equipe ali, para
que realmente tenha uma possibilidade de gerar um artigo, que a probabilidade é boa. E inclusive explicando melhor, talvez talvez não, vocês colocaram isso no artigo, mas era uma frase só, então acabou não reverberando muito, eu acabei também não considerando isso, até porque em todos os outros pontos vocês não levaram mais isso em consideração, que é a questão de que utilizaram as perguntas do artigo que vocês se basearam na íntegra. Da Karina, eu já falei que realmente basicamente são coisas estéticas, mas para dar mais um segundo banho de loja, né, para ficar um artigo ainda melhor. Mas eu acho que os trabalhos, essa questão de finanças comportamentais, como a Karina já disse, ela tem uma tendência muito forte de continuar crescendo, né? Até porque tem muitas coisas que as finanças neoclássicas elas não explicam por si só, né? Então, não é que as finanças comportamentais elas vão explicar questões da neoclássica, não, mas ajuda bastante a tentarmos entender melhor a questão de finanças, até porque finanças não é exatas, né? Existe um componente muito forte que somos nós humanos. Então, isso vai trazer então essa questão dos comportamentos de uma forma assim bastante importante. Acho que esses seriam os meus pontos principais dentro da temática da nossa sessão. Eu não sei se os autores querem colocar mais alguma coisa. Fernanda, Jonas, obrigado por estar aqui com a gente o tempo todo. Também, se você puder contribuir, seria excelente. Eu acredito, né, que os pontos, né, que você mencionou também, concordo com eles, né, do trabalho da Karina, essa parte, né, de colocar ali em quadros, né, a parte dos autores seria bem interessante, porque ela traz, né, uma figura que nos chama bem a atenção, que ficou muito didática. Então, iria dar essa continuidade, né, para o leitor também, concordo com isso. E acredito que um ponto para se explorar seja essa questão das estratégias, pois realmente, né, fica assim evidente que na literatura existe várias estratégias, mas talvez, quem sabe, né, para futuros trabalhos verem as que têm mais, as que mais funcionam, né, de acordo, talvez, né, trazer a realidade aqui para o Brasil, né, que você cita ali a questão dos países, né, em desenvolvimento, que tem poucas pesquisas. Então, talvez fazer aqui para o Brasil seja bem, bem interessante, acredito. E do Lucas também, gosto muito da temática, né? Fiquei surpresa de ver aí as 7.000, né? Hoje, criptomoedas já catalogadas. Eu fiz um levantamento, que eu fiz um artigo sobre também, acho que foi em 2017, 18, e não tinha esse tanto, não tinha 1.000. Eu lembro que era 700 e pouco, então a gente teve um super crescimento em muito pouco tempo. E um excelente trabalho, né? Usar as equações estruturais, né? Um método aí que vem trazendo muitos frutos, né? Porque não é um método simples, mas ele traz muito bem as análises ali para a gente ver, e é um tema, né, super atual. Então, gostei muito, te parabenizo por isso. E é isso, gostei muito das temáticas, queria muito ouvir o próximo trabalho, não sei se é do Marcelo, deixa eu confirmar aqui. Não é o autor. Marcelo é o nosso coordenador. Eu sou coordenador de núcleo, eu só estou entrando nas salas para ver se está tudo em ordem. Obrigado, gente. Ok. Então é isso, pessoal. Deixo aí também, né, aberto para o Lucas estar comentando, a Karina, o Jonas, né, que esteve presente aqui também, ouvindo a nossa sessão. Então, eu queria fazer mais uma observação, Fernanda, você tinha me falado qual era
a relação no mercado atual de criptomoedas, como é que estava. E aí, tipo, ele está em baixa, sabe? A cada dia o Bitcoin, que é a principal criptomoeda, ele está em declínio. Mas aí é aquela coisa, né? As criptomoedas vão sumir? Não vão. O que pode acontecer é o Bitcoin sumir, que é a principal criptomoeda, que foi a primeira criptomoeda, mas aí ela pode dar lugar a outras criptomoedas, a coisas maiores, a outras criptomoedas que estão por vir. Se a gente pegar a quantidade de moedas que estão surgindo, né, como você mesma falou, né, alguns anos atrás eram algumas poucas, e agora a gente tem milhares de criptomoedas, né? Então, o que pode acontecer, de fato, é a principal moeda, o Bitcoin, sumir, mas dar espaço para outras coisas muito maiores. Se a gente pegar uma comparação com as redes sociais, anos atrás, a gente tinha o Orkut aqui no Brasil, a maior rede social brasileira, a gente tinha o Centspace, MySpace nos Estados Unidos, mas essas redes sociais, elas desapareceram, elas sumiram, mas elas deram espaço a coisas maiores, que a gente conhece hoje como Facebook, Instagram, né, Snapchat. Então, as redes sociais, elas estão aí mais fortes do que nunca, assim como as criptomoedas. Algumas podem aparecer, mas em si, as criptomoedas em si, elas não vão a lugar nenhum. Sim, também penso assim, bacana. Bom. Eu também queria mais agradecer, né, a sugestão de vocês, do professor, da Fernanda, do professor, né, a questão de deixar mais visual o trabalho. Também vou atentar essa questão das estratégias que você falou, Fernanda, achei muito interessante. E parabenizar o outro autor também, né, pelo artigo, muito bom. E a sessão como um todo, né, que sempre vem aí enriquecer, contribuir, né, para abrir nossa mente para as pesquisas. Bom, então eu acredito, né, que é isso. Caso, né, eu já coloquei aqui a sala, né, do network, o link para, né, quem desejar ir lá, né? E a pesquisa, né, eu vi aqui que todos já responderam. Então, eu acredito que a gente pode, né, estar finalizando por aqui. Eu desejo um bom dia a todos. Fernanda, nós estamos aqui, eu estou checando aqui o chat. O Jonas, ele escreve aqui que, infelizmente, não consegue conectar o áudio lá na FEA. Acho que está tendo algum problema. E ele fala que ele é contador e professor de contabilidade da Universidade Federal do Mato Grosso. E ele diz que o nosso desafio hoje é como reconhecer e avaliar as criptos nos balanços das empresas. A pergunta se é investimento ou não realmente não é algo trivial. Então, esses são os comentários que ele faz. E, de fato, como o Lucas disse também, tem muita questão de opinião pessoal, não tem nada assim definido. É um tema ainda muito nascente. Nós estamos falando que o Bitcoin aparece em 2008, né? Então é muito recente esses fatos. E principalmente nessa questão também de balanço, de como colocar isso registrar essa questão da cripto, né? Vocês viram que há um tempo o Elon Musk acabou comprando mais de 1 bilhão em cripto, e como que isso entra no balanço da Tesla. Tem um monte de se podia ou não comprar através da Tesla ou não. Tem um monte de perguntas que não se tem uma resposta trivial, uma resposta é isso ou é aquilo. Mesmo nessa questão, né, Lucas, que você falou, é investimento, não é? O Bitcoin é uma moeda, não é? Enfim, tem tanta coisa que se fala, né, que ainda é um tema assim bastante polêmico, no sentido de que estamos aprendendo, né? Como o Lucas falou... Só uma observação, eu acho que é uma questão interessante estudar o que leva algumas empresas a aceitarem criptomoedas como meio de pagamento, enquanto outras não, sabe? Fazer esse comparativo. Acho que seria interessante, pesquisas futuras. O que tais empresas aceitam como meio de pagamento, enquanto outras não. Até o mercado imobiliário agora está passando a aceitar criptomoedas, mas ainda, sabe, aquela desconfiança com relação... Acho que o principal fator é a volatilidade, claro, né? Mas existem outros fatores.
Acho que o principal fato realmente é essa questão da volatilidade, mas também tem a questão de que é meio de pagamento, não sei, realmente é o tal do não sei, né? Tem mais ponto de interrogação do que certezas, né, nessa questão. Você pega um país que está bastante adiantado nessa questão de utilização de Bitcoin propriamente dito, sim, criptomoeda de uma forma geral, que é Portugal. Portugal, no começo do ano passado, realizou a primeira venda oficial através de Bitcoins, foram 3,5 Bitcoins para a compra de uma casa, lá em Braga, né? Mostrando que existe e está regulamentado isso, né? Então, mostrando que existe um caminho por aí, mas ainda hoje, ainda não se tem essa questão de que é meio de pagamento, né? Tem muita gente também falando que é reserva de valor, que se assemelha ao ouro, né? Mas também tem discussões sobre isso. Enfim, tem um grande caminho pela frente. Isso. São muitos temas, né? Interessante esse mesmo que você colocou, muito interessante. É um mercado novo, né? Que como a gente está apegado às regras da socialização que estão videntes, a gente fica tentando enquadrar algo novo nas regras que acontecem. Só que é só um mês de troca, né? A gente que já está apegado a esses conceitos, aí fica difícil, né? Trazer aqui para o meio científico, mas eu acredito que a ideia mesmo de quem usa, né, algumas discussões que eu vejo, as pessoas só querem ter para trocar, né, trocar em casa, em bens, serviços, né, produtos, só isso. Só que a gente que fica aí tentando enquadrar, né, as criptomoedas nas regras vigentes da nossa organização e sociedade. Isso mesmo. Né? Vamos ver, né, o que vai ser, né? Também acredito que não vai sumir, mas pelo menos tem bastante pesquisa, né, para ser feita aí para nossa área aqui, que são bem interessantes. Exatamente, o futuro dirá. Bem, Então, eu acredito, né, o Jonas, né, já deixou aqui o comentário, eu acredito que, né, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente possa, né, ficar por aqui. Exatamente, se não tiver ninguém, acho que você já compartilhou já a questão na sala de network, De né? network, sim. Eu convido a todos para ir para lá e continuar absorvendo. Tem mais uma mensagem aqui. Obrigada. O Jonas deu obrigado. Continuar, né, nesse SEMEAD, que ainda tem bastante coisa interessante para se ver. Muito legal. Aproveitem, tenham um excelente dia. Isso. Obrigado a todos, a todas. Bom dia. Obrigada a todos. Tchau, tchau.